balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais o destruirá. Eu citei Provérbios 11, do 1 ao 3. Todos nós sabemos que Salomão foi um homem mais sábio que houve aqui na terra, exceto a Jesus Cristo, né? Agradeço muito a Deus pela sua graça e a sua misericórdia, que nessa oportunidade eu estou aqui mais uma vez nesse estúdio para gravar mais uma vez o programa Despertar com Jesus. É um programa que não tem fim lucrativo, mas eu quero que Deus abençoe, que por onde essa palavra for, por onde essa palavra ir, que ela possa alcançar vidas que estão enfermas, vidas que estão na perdição das drogas, que outros que estão aí vivendo no mundo da desgraça, da criminalidade, né? Que Deus tenha misericórdia. Eu estou muito grato a Deus, porque eu estou aqui para fazer aquilo que Deus ama. Ele chegou até a dizer em São Mateus 28, pregai o evangelho a toda criatura. Eu não posso ir de casa em casa, mas através da tecnologia eu posso ir, através da ciência, né? Que Deus abençoe. E eu desejo a todos um bom dia com Jesus. Eu dou graças a Deus porque a nossa audiência está maravilhosa, né? Muito boa mesmo essa nossa audiência. Eu quero agradecer muito a Deus mesmo por tudo isso. E nós, nessa oportunidade, nós vamos dizer que nós vamos ler as Escrituras. Hoje é no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 4 ao 3, né? Mas eu quero dizer que o programa Despertar com Jesus, ele é da mensagem. Ele não é de igreja, ele não é de nada. Ele é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Salvador Jesus Cristo. Deus prometeu que haveria um mensageiro na era de Laodiceia, conforme está lá no livro de Apocalipse 10, verso 7, que na voz do sétimo anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, seria revelado o segredo de Deus, né? Que Deus abençoe. Nós vamos ouvir uma linda faixa musical com a Shirley Carvalhais, né? Um sobrevivente de um naufrágio. Mesmo frágil, consegui manter a fé. Quantos dias, quantas noites, quantas vezes já chorei. Só Deus sabe o que eu passei. O sol se escondeu e a lua, a noite não apareceu. E na tempestade forte, ter vitória eu decidi. É um milagre eu estar aqui. Mas dei a volta por cima, a noite amanheceu. Deus protegeu minha vida e nada me aconteceu. Eu alcancei a vitória e vi brilhar a luz. Eu já não
e a lua, a noite não apareceu. E na tempestade forte, ter vitória eu decidi. É um milagre eu estar aqui. O dia amanheceu, Deus protegeu minha vida e nada me aconteceu. Eu alcancei a vitória e vi brilhar a luz. Eu já não ando em perigo, eu sei quem eu sirvo, é o Senhor Jesus. Mas dei a volta por cima, a noite amanheceu, Deus protegeu minha vida e nada me aconteceu. Eu alcancei a vitória e vi brilhar a luz. Eu já não ando em perigo, eu sei quem eu sirvo, é o Senhor Jesus. Eu já não ando em perigo, eu sei quem eu sirvo, é o Senhor Jesus. Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Eu sempre lembro do meu saudoso filho, né? Que está na glória eterna, né? Eu amo muito esse hino. Ele cantava muito bem, mas Deus sabe porque Deus levou ele, que Deus sabe todas as coisas, que ele é onisciente, onipresente e onipotente, né? Então, os nossos irmãos aí, pode abrir as suas escrituras no livro de Samuel, né? É um assunto que vai até coincidir com a época que nós estamos vivendo, né? Esse ano é um ano de política, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Espero que ninguém venha ficar chateado. 1 Samuel, no capítulo 16, verso 4 ao 13, está escrito assim: E fez, pois, Samuel o que disse o Senhor, e ele veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro de Samuel, tremendo, e disseram: É de paz aqui a sua vida? A sua vida? Ele disse: É de paz. Eu vim sacrificar o Senhor. Eu vim santificar-vos. Vinde comigo ao sacrificar. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e o convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atente para a sua aparência, e nem para a sua altura, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor olha para o que está dentro do coração. Porém, chamou Jessé Abidinabe, fez passar diante do profeta Samuel, o qual disse: Nem este também eu tenho escolhido, diz o Senhor. Então, Jessé fez passar o Samar, porém disse: Tampouco a este tenho escolhido também. Também fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes? Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram os jovens? Disse Jessé: Ainda falta o menor.
E eis que ele apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: envia, manda chamar ele, porquanto nós não assentaremos em roda desta mesa até que ele venha aqui. Então mandou buscar dele e trouxe o ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta, Samuel, unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Pai, o Senhor sabe que o meu compromisso com o Senhor é difícil. Eu tenho sido odiado, às vezes sendo perseguido, mas não tem problema, Senhor. O importante é que nem Pedro chegou a dizer, o importante é te agradar, ó Pai. Eu peço que a sua palavra venha, Senhor Deus, como está lá na palavra em Hebreus 4:12. Ela é mais penetrante do que uma espada aguda. Venha falar os corações de cada um, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos num ano político, né? E eu estava até sem assunto, não dormi à noite, preocupado, que a gente, um verdadeiro pregador, ele tem que ser sincero. Hoje eu vejo tantos PhD, tantos LLD, tantos anel de grau nos seus dedos, e eles vão aí para os seus apresentações, e ali eles não se incomodam, eles acham que eles estão indo ali para um show, mas não é assim não. As coisas de Deus é muito diferente. E como nós estamos no ano de política, eu quero falar que é um ano destruidor. O ano de política é um ano destruidor. Aí você pergunta, por que o evangelista é um destruidor? Porque nesse ano, os líderes religiosos, os bispos, arcebispos, os missionários, eles convidam e até mesmo eles oferecem, né? Os candidatos, eles oferecem, até apresentado nas mídias, né? Eles lá dentro das igrejas e tornam os púlpitos palanques eleitorais. E muito mal eles sabem que a política é o trono do diabo. A política é o trono do diabo. E vocês sabem que eles vão lá para fazer os seus discursos. O que mais eu me impressiono, que quando eles vão lá, até teve eu vou citar a cidade, ele falou que a igreja era do político. Então, aquela igreja que ele falou que a igreja do político não custou o sangue de Jesus Cristo, custou o sangue do político. Um dia, conforme está lá em São Mateus 7:21, apartai-vos para trás de mim, praticantes de iniquidade, e você não herdará o reino de Deus. Então, mas o assunto que eu quero dizer aqui nessa hora, como Deus falou aqui para Samuel, Deus não vê e nem o homem vê. Vocês sabem que aqui no capítulo 10 de Samuel, o povo de Israel, eles estavam olhando para as nações
É igual hoje as religiões, né? Olhando para as políticas, porque eles veem que as políticas correm muito dinheiro, mas só que se eles for ver, conforme está lá em São João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Será que nós não vimos nessa política? E não parou não, hein? Não vai ficar parado nisso daí não. Vai haver mais morte. Então, quer dizer que se o diabo veio para matar, roubar e destruir, o que a religião tem que ver com política? E aqui o povo de Israel estava desgostoso, porque eles olhavam para as nações e eles viam que as nações tinham reis. Mas o que acontece? Que as nações não tinham o que eles tinham. Eles não eram abençoados como eles eram abençoados. Eles não tinham rei, eles não tinham reis, eles não tinham... Eles tinham reis, mas o que aconteceu? Eles queriam, era reis, para governar sobre ele. E o povo de Israel tinha juízes. O povo de Israel tinha juízes, tinha profeta. Tinha o profeta Moisés, tinha o profeta Noé, né? Tinha todos. O profeta Samuel, mas eles estavam insatisfeitos. Tinha juízes, mas eles não queriam. Eles olhavam para a nação, via que eles tinham lá rei. Nós queremos um rei também. Nós queremos rei, nós queremos rei. E pediram para Deus, nós queremos um rei. E Deus, diz o ditado, tem a vontade permissiva dele. Você sabe que Deus tem duas vontades. Tem a vontade perfeita. Isso acontece comigo, acontece com todos vocês também. Deus, me dá isso. Deus fala, não é hora de te dar isso para você. Deus, eu quero isso. Aí você fica insistindo, Deus te dá. A vontade permissiva. Aí aqui no capítulo 10, está escrito, verso 17. E o povo escolhe Saul para ser seu rei. Eles olhavam para as nações e queria um rei. Aí Deus, na vontade permissiva, então, vocês querem um rei? Nós queremos um rei. Então, Deus permitiu que eles escolhessem, então, um rei. E nós vemos que aqui, verso 20, verso 19, veja bem, que a escolha deles foi uma rejeição de Deus. Eles rejeitaram a Deus. Por que que essas organizações hoje, essas denominações, estão envolvidas com a política? Eles estão rejeitando a Deus. Não quer a direção de Deus mais, a direção do Espírito Santo mais. Eu vi um deputado federal falar para um grandalhão, mas um grande mesmo, das igrejas de denominação. Falou assim, o senhor tem que lavar a boca para primeiro falar o nome de Deus. Isso não é vergonhoso? Por quê? Mistura religião com política. Deus não trata com política, Deus trata com a palavra. E aqui está, ó, 1 Samuel 10, dizendo, mas vocês têm rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os males e dos trabalhos que tem tido, e põe hoje um rei sobre nós. Agora, pode vós perante nós, o Senhor pela vossas tribos. Veja, fazendo-nos, pois, nos chegar a Samuel, todas as tribos, tomou a tribo de Benjamim, fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias. Aqui, ele estava querendo um rei, e Deus falou, então vocês querem um rei? Deus falou para ele, você não viu que eu livrei vocês da mão do inimigo? Remi vocês lá do Egito? Mas o povo nunca está contente, o povo sempre quer mais. E aqui, como nós vimos que Deus falou para Samuel, não faça como os olhos do homem. Samuel chegou lá na casa de Jessé, trouxe lá o Abinadab,
Não é esse, não é esse. Trouxe mais outro. Quando acabou o sétimo, se fosse mais, ué, e agora? Não tem mais? Não, não tem mais. Acabou. Aí, Samuel falou assim, mas será que Deus errou? Não, Deus não errou. Deus, quando manda uma coisa, Deus fala a verdade. Até esses dias, eu ouvindo um pregador, ele tem um programa de perguntas e respostas. Ali a gente vê aqueles curiosos, aquelas perguntas carnais, perguntas sem fundamento. Perguntou assim, ô pastor, por que é que quando Jesus nasceu, e ele estava aqui na terra, por que quando ele foi entrar lá em Jerusalém, não mandaram, quando mandaram buscar lá, mandaram buscar lá uma jumentinha, lá, um jumentinho lá. Ué, por que não mandaram buscar lá um cavalo árabe, um cavalo manga larga? Pastor, vai pra cá, vai pra lá. Oh, meu Deus do céu. Depois tem uma criatura. A coisa tem que ser de acordo conforme Deus mandou. Deus falou que era um jumento. E pra começar, eu aposto, eu quero ver qual é o teólogo nessa terra que fala a cor do jumento. O jumentinho era cor branca. Eles não sabem. O jumentinho que Jesus andou montou nele era cor branca. Aí, o pastor falou, mas poderia ser realmente um cavalo. Mas, gente, não é assim não. Ele falou, não, é de acordo com a profecia. Agora, as pessoas querem arrumar um meio para arrumar um jeito de cumprir a palavra de Deus. O que está acontecendo hoje, nós estamos numa vida destroçada religiosamente, porque nós estamos sempre arrumando um meio. Porque você sabe que tudo é problema. Quando Deus falou lá para Abraão que ele ia ter um filho, através de Sara, o que aconteceu? A Sara falou assim, olha, Abraão, eu tô velha demais, você sabe, e não tem condição, você também tá aí de idade, 75 anos, eu com 65, vamos pegar a Agar, vamos fazer diferente. Você entra ela, e naquela época podia poligamia, né? Você entra ela e tem o filho. E na verdade teve o filho. E esse filho se chamou Ismael. E ele era um homem selvagem. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Outro dia, a pessoa falou assim, Deus é tão bom, né? Deus é fiel. É mesmo. Deus é fiel. Se você planta lá o carrapicho, você não vai pensar que você vai colher o trigo, não. Você vai colher o carrapicho. Deus não vai mudar, não, de carrapicho para trigo, não. Você vai colher carrapicho. Por isso que hoje nós sofremos por causa das nossas consequências. Então, aqui nós vemos que Deus falou para Samuel, e Samuel chegou, mas vem cá, mas não tem mais nenhum. Tem sim, ele tá lá no campo, cuidando das ovelhas do pai. Aí, foi lá buscar o Davi, né? Aquele rapazinho baixo, de 1 metro e pouquinho de altura, 1,5 metro, quem sabe, ruivo. Hoje, meu irmão, você pode ver que a política, eles querem homem de boa aparência, eles querem homem astuto, eles querem homem eloquente. Eu me lembro
Aqui na cidade tem um coitadinho que ele vive sempre no sinaleiro vendendo os docinhos dele lá. Ele foi eleito, coitado. Não tem aparência nenhuma. Passou os 4 aninhos dele lá, depois foi embora. E lá, coitado, se ele fez algum projeto lá, eu acho que o presidente lá joga isso na cabeça que não tem influência nenhuma. Eu me lembro muito bem de um homem chamado Abraham Lincoln. O senhor Abraham Lincoln foi um homem que ele candidatou a tudo na vida. Candidatou a vereador, candidatou a prefeito, candidatou a deputado estadual, a governador, a deputado federal, a presidente. Aí foi eleito. O melhor presidente dos Estados Unidos. Diz a história, foi o melhor presidente. Um homem que não tinha aparência, mas o povo quer homem de aparência. E na verdade aqui, o povo queria o Saul, porque o Saul, ele era um homem alto, um homem bonito, um homem esbelto. E hoje, o que o povo quer nos púlpitos é pregadores, esbelto. Um terno de marca Prada, sapato de couro. Teologia, PhD, formado nisso, naquilo outro. Esquece. Eu nunca me esqueço que há 40, 50 anos atrás, homens pregavam. Diz a história que João Wesley, o 6º mensageiro da era, ele pregava. Hoje não, se você for fazer aí qualquer evento, tem que ir na justiça, na polícia, fazer lá um ofício. O João Wesley, ele ia pregar numa cidade, num bairro, à noite, ali quando era por volta das 7 horas, os bares fechavam tudo. Os donos dos bares fechavam, vamos fechar tudo. Pô, mas por quê? Não sei, vamos fechar. Era tanto o poder de Deus naquele homem que eles fechavam os bares. Acontece que hoje o homem não tem mais poder. O homem dá lugar à carnalidade. O prazer do homem hoje é o dinheiro. Hoje o homem pensa em si mesmo. Eu peço uma coisa, que Deus tenha misericórdia. Se Jesus Cristo vem buscar esse tipo de gente, olha, sinceramente, o arrebatamento está longe demais. O arrebatamento não vai dar para esse tipo de gente. O apóstolo São Paulo chega até a dizer, o arrebatamento vai ser para um povo especial, zeloso e de boas obras. E a palavra de Deus disse, creio que Tiago chega a dizer, que a religião é aquela imaculada que cuida das viúvas, cuida dos pobres, né? Agora eu pergunto, quem é que quer cuidar dos pobres? Quem é que quer cuidar das viúvas? Eu estava olhando esses dias, pensando, uma pessoa falou assim, uma pessoa foi no mercado fazer uma compra, e ali ela não tinha dinheiro. Aí a pessoa, mas vem cá, mas essa igreja não tem lá as instituições de caridade? Por que não deu uma ajuda? Dá nada, gente. Hoje arrecada tanto, milhões e milhões. Mas acontece uma coisa, o apóstolo São Paulo chega a dizer, em 1 Timóteo, capítulo 6, fala para esses homens, não tem amor no dinheiro, gente. O dinheiro está levando o povo à desgraça. É que nem nós vemos aqui, o povo queria um rei para ser igual às nações. E hoje as religiões, elas querem se influenciar na política. Mas uma coisa eu digo, quando se der o arrebatamento, ali no livro de Apocalipse, capítulo 6, vai ter uma tribulaçãozinha. É pouquinho tempo, tá? 3 anos e meio, o sol vai escurecer, a lua não vai dar sua claridade. É que nem tá ruim aí. A lua não vai dar sua claridade, vai ficar da cor de sangue. E o sol não vai dar sua claridade, vai estar tudo escuro. Aí o povo vai se lembrar,
Por que não obedecer a Deus? Porque não é hora de nós estar brincando, gente. O tempo é de nós pensar na vida eterna, não é pensar nas coisas dessa terra. Jesus chegou a dizer, lá em São Mateus, capítulo 6, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Mas nós buscamos carro importado, nós buscamos avião leg, avião jato leg, nós buscamos helicóptero, nós buscamos mansão, em condomínio de luxo, nós buscamos mandar dinheiro lá para os paraísos. Isso tudo é perdição. Que a graça e a misericórdia de Deus seja com todos. O meu muito obrigado e volte sempre nos ouvir, porque é para a honra e glória de Jesus Cristo.